E aí, caverneiros, tudo bem? É hora de meditação. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Tiago. Eu gosto muito desse livro, ele traz umas lições muito importantes. É um livro pequeno, lá no finalzinho da Bíblia, que a gente não dá muito crédito para ele, mas na verdade ele tem lições importantíssimas para a nossa vida. Hoje eu vou ficar com o Tiago 5, do 13 ao 20. E aqui tem algumas lições importantes. Ele fala sobre a oração da fé. Ele fala assim que quando você está com algum problema, com alguma aflição, com alguma angústia, que você ore. Quando você está contente, que você cante louvores. Essa aflição, orar por essa aflição é por qualquer aflição, qualquer problema que você esteja enfrentando, você pode orar por ele, que Deus está disposto a atender. Jesus falou assim, olha, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Ele falou mais, ele falou assim, olha, quando você pedir, pede acreditando, porque a pessoa que pede duvidando é como as ondas do mar que vão e que vêm e que não tem retorno de nada. Então, se você precisa de alguma coisa e tem alguma coisa afligindo o seu coração, te dando qualquer tipo de aflição, ore a Deus, ore. E é sobre essa oração que eu quero falar com vocês hoje. Mas vamos dar uma volta no texto, vamos caminhar um pouquinho e depois a gente volta nesse assunto, tá bom? Bom, e continuando aqui, ele fala sobre a alegria. Quando a gente está alegre, se você estiver alegre, cante. A oração está para a aflição, como o cântico está para a alegria. Engraçado, né? Quando a gente está alegre, a gente tem vontade de cantar. Tem gente que quando está angustiado e triste, canta. Essa questão do quem canta os males espanta deveria estar escrito na Bíblia, de tão verdade que isso é. Experimenta para você ver. Uma hora que você estiver angustiado, triste, experimenta cantar. E quando você vai cantando, você vai se expressando, e vai desabafando e vai colocando tudo isso para fora. E quando você menos espera, você está bem outra vez. Porque você expressa a angústia. O cantar também é uma espécie de oração. Presta atenção nas letras das músicas que você está cantando por aí. Por isso é tão sério escolher as músicas que a gente canta. Porque também é um tipo de oração. Cuida disso aí, presta atenção nesse assunto. Mas tem mais aqui. Vamos voltar para o texto? Aqui fala assim também, olha, a oração da fé levantará o doente. Olha, esse levantará, está dizendo aqui que quando alguém estiver doente é para você chamar o presbítero para orar por ele. Esse presbítero, que em grego, está se referindo ao ancião. Chame um ancião para orar. Aquele homem de oração, consagrado, aquele homem que recebeu uma unção específica para fazer este trabalho, aquele homem que foi separado por Deus para fazer esse tipo de oração. Mas esse levantará é muito complicado. Presta atenção, se eu digo para você assim, que se este presbítero orar, essa pessoa se levantará, é perigoso você ficar pensando e acreditando que qualquer pessoa que estiver enfermo e o presbítero orar, ele vai levantar da cama. Afinal de contas, não é isso que está escrito no texto? Ou eu li errado? Não, está escrito levantará. Mas esse levantará pode ser da cama ou da sepultura. Interessante, né? Olha para você ver como é bacana estudar a origem da escritura. Como ela foi escrita, o que aquela palavra significava na origem e não somente na tradução. Se levantará. Pode ser que Deus queira levantar esse doente da cama e se for, ele vai viver para Deus. Mas se Deus preferir que ele descanse, ele vai se levantar sim, porque ele também vai morrer no Senhor depois da oração deste presbítero. Então ele vai descansar no Senhor e se levantará sim, não imediatamente como a gente gostaria que acontecesse, mas no dia, na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar. Então este verso é verdadeiro. Se está alguém doente, chame o presbítero que ore e o doente se levantará. Mas cabe entender aí que ele pode se levantar na hora da cama ou ele pode se levantar na manhã da ressurreição. Bacana pensar nisso, né? Outro, caminhando aqui no texto, e agora eu vou pular o verso 16, não vou ler ele agora, vou voltar depois. E mais à frente diz, fala de Elias. E aí diz assim que Elias era um homem comum, como eu e você. Ele era um homem carnal, ele era um homem que tinha pecados, ele era um homem comum. O texto diz, com as mesmas paixões que eu e você, ou seja, tinha a mesma tendência pecaminosa que eu e você. Mesmo assim, quando ele orou a Deus, parou de chover sobre a terra por 3 anos e meio. E aí depois disso, Deus disse a ele outra vez, Elias, ore novamente, agora você vai orar para que eu faça chover. Não é interessante pensar? Para que Deus precisava que Elias orasse para que ele fizesse chover ou parar de chover? Porque primeiro ele fala assim, Elias, ore para que eu faça parar de chover. Para que ele precisava que Elias orasse?
Isso é material para outro estudo. A verdade aqui é que Elias orou e tudo que ele pediu aconteceu. Muito legal, né? Mas Elias era como eu e você. E aqui no final ele diz ainda mais. Ele diz, olha, se alguém estiver vivendo em pecado e você lutar pela vida dessa pessoa, pela salvação dessa pessoa e salvar essa pessoa do pecado, uma multidão de pecados serão perdoados. Olha que não está falando somente do pecado do outro, mas do seu também. Lembra daquela hora lá na história de Jó, que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos dele? Essa história aqui é a mesma coisa. Se você ora pelo outro, para que Deus perdoe o pecado do outro, Deus também perdoa o seu pecado. Não é bacana pensar nisso? Agora bora voltar lá no verso 16, porque aqui está a chave do assunto de hoje. Aqui está dizendo assim, e esse verso eu quero ler. Está dizendo assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai os seus pecados. Eu fico muito encantada quando eu assisto esses filme gospel que está na moda. Tem um monte por aí, tem filmes excelentes, inclusive até recomendo a maioria deles. Mas quase todos eles têm um processo lá dos 12 passos. Eu não estudei muito sobre isso, não entendo muito esse assunto ainda, mas eles têm 12 passos de purificação, de santificação, não sei. Mas um desses passos é que essas pessoas têm que chegar diante da congregação e falar dos seus maiores pecados, das maiores dores que eles viveram. E esses 12 passos são um processo de cura que essas pessoas vivem. E dentro desse processo de cura, eles têm que confessar os pecados. Olha que bacana. Jesus, há muitos anos atrás, o Tiago, servo do Senhor, inspirado por Deus, já estava falando de confessar os pecados. Logo depois que Jesus subiu para o céu, logo depois que Jesus morreu e depois subiu para o céu, os discípulos ficaram trancafiados dentro de uma caverna, num subsolo. Na verdade era um cômodo, uma casa, mas muito escondida, muito guardada, e eles estavam com muito medo, então eles ficaram guardados ali, escondidos durante muito tempo, orando a Deus e confessando os seus pecados uns aos outros. E o livro de Atos diz que tudo que eles tinham, eles dividiam, vendiam, eles dividiam a comida, tudo era comum, era tudo que era de um era para o outro também. E depois deste tempo, depois que eles confessavam os pecados, depois que eles oravam, é que Deus, foi depois disso que Deus derramou, que o Espírito Senhor, o Espírito Santo veio até eles e fez tudo que fez. E aí eu quero perguntar para você, como que tem sido, como que está para você essa confissão de pecados? Eu não acredito de verdade que no meu coração, na minha intimidade, na minha vida, eu preciso chegar na frente da minha igreja e dizer dos meus pecados para todo mundo. Não acho que é isso que Deus está pensando aqui, não. Talvez seja, se for, a gente volta a falar desse assunto. Eu acho que não, você acha que é? Eu não sei, a gente pode conversar sobre isso. Mas sabe uma coisa que tem feito toda a diferença na minha vida sobre confessar os pecados? É quando alguém me faz um mal tremendo e eu fico chateada com aquilo. Ou eu faço um mal tremendo para a vida de uma pessoa e fico chateada com aquilo, e eu vou até essa pessoa e confesso o meu pecado diretamente para a pessoa que me magoou, ou para aquela pessoa que me magoou. Vamos ver os dois lados da moeda? Quando eu procuro alguém a quem eu magoei e peço perdão, eu dou para aquela pessoa a oportunidade de me perdoar. E aí nós oramos a Deus e aí nós ficamos curados. Ou, quando a pessoa me magoa, eu vou até ela e digo, olha, você me magoou, você me chateou, eu estou muito chateada com aquilo que você fez. Eu estou dando para aquela pessoa a oportunidade, para aquela pessoa se arrepender e me pedir perdão. E se ela não pedir, eu mesmo tenho que pedir. Eu não estou inventando aqui uma nova teoria religiosa. Isso, Jesus falou sobre isso lá nos livros da Bíblia, que contam a história da vida de Jesus. Então, eu quero que você pense sobre isso. E eu quero falar com você aqui agora sobre uma aulinha, vamos chamar de aulinha? Como fazer isso então? Porque é muito fácil dizer que você tem que ir, que você tem que confessar, que você tem que fazer, que você tem que acontecer. Como fazer isso? Aí, como é difícil fazer isso. Mas eu já vivi isso algumas vezes, então eu vou dizer para vocês o que eu fiz. Aprendi, tá? Não inventei, eu aprendi e eu quero dizer para vocês como que isso funciona. Bem assim. Você vai primeiro passar um tempo em oração a Deus por essa pessoa e por esse objetivo. E você vai estabelecer uma data com Deus. Se for uma coisa muito difícil, é necessário jejum.
mesmo. Um dia de jejum, de preparo, que não seja o dia que você vai. Um dia ou dois antes você faz um jejum. Não precisa ser um jejum total, pode ser um jejum parcial, um jejum que você vai escolher para a sua vida antes de falar com essa pessoa. E você vai orar a Deus para que essa pessoa esteja com o coração aberto, que o Espírito Santo trabalhe na pessoa e em você também. Depois desse processo feito, quando você sentir segurança em Deus de que você está pronto e que a pessoa está pronta para te receber, você vai procurar essa pessoa. E quando você chegar nessa pessoa, e aí você não cometa o erro de já chegar e blá, 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 falando com a pessoa. Não é por aí não. Primeira coisa, você vai falar com Deus. Então existe uma abordagem que é inegável. Você vai chegar perto da pessoa antes de dizer: ei, querido, vim falar com você. Não, nada disso. Você vai chegar na pessoa e de cara vai dizer: vamos orar? Eu vim aqui orar com você. Você conhece alguém que rejeita uma oração? Eu não conheço. Então a pessoa vai aceitar orar com você. Se for um ambiente propício, você se ajoelha ou senta e fecha os olhos. E aí você vai fazer uma maravilha, que ao invés de falar com a pessoa, tudo o que você quer dizer, você vai falar com Jesus, na presença da pessoa. Como que alguém vai brigar com você na presença de Jesus, meu amigo? Ninguém tem coragem, não. E aí você vai dizer assim: olha, Jesus, aqui está o fulano. Esse fulano fez isso, isso, isso comigo, eu estou muito chateado com ele. Eu acho que ele está chateado comigo também. Ou então você vai dizer: eu fiz isso, 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 e estou aqui para pedir perdão. E você vai contar a historinha todinha para Jesus, como se ele não soubesse. E aí você vai dizer assim no final da conversa: Jesus, olha, agora eu vou conversar com ele. Mas, por favor, que o Senhor seja o mediador dessa conversa. E aí você encerra a oração em nome de Jesus. Por favor, gente, entenda. Em nome de Jesus. A gente sempre encerra uma oração em nome de Jesus, porque ele disse que é no nome dele que nós temos que pedir. Se nós não pedimos o nome dele, ele não pode fazer nada por nós. Então, encerra essa oração em nome de Jesus. E aí você vai começar a conversar com essa pessoa. Pensa em todo o processo que foi feito até aqui. O Espírito Santo já trabalhou, a pessoa já sabe o que você vai falar, mas vocês já estão na presença do Senhor Deus. Sabe o que eu costumo fazer? Coloco 3 cadeiras, uma para mim, uma para a pessoa e uma para Jesus. Se você sentir necessidade, e a Bíblia aconselha que você vá com mais uma pessoa, mas não é para essa pessoa entrar no assunto, é para essa pessoa ficar em oração enquanto você conversa. E tem que ser uma pessoa que seja da confiança dessa pessoa de quem você está indo, para não achar que você está vindo para uma guerra. Não é uma guerra, é paz. E aí você vai dizer a essa pessoa: eu vim aqui para te pedir perdão. Porque quando você chega para uma pessoa e a pessoa acha que você veio ali para humilhar ela ou para pedir, para dizer a ela que peça perdão para você, não, gente. Se humilha, se coloca no seu lugar. Você é servo, então servo do Senhor Deus. Então se põe no seu lugar. Não fica preocupado não. Jesus falou que os humilhados serão exaltados. Então pode se humilhar à vontade na presença de Deus, que vai dar tudo certo. Conversa com essa pessoa, abre o seu coração, pede perdão, diz que ficou magoado. E se essa pessoa te pedir perdão, perdoe sinceramente. Ah, mas eu achei que aquela pessoa me falou que perdoou só da boca para fora, que ela não me perdoou. Isso não é problema seu. E se a pessoa disser também: eu estou magoado, não quero perdoar, também não é problema seu. Sabe o que Paulo fala sobre isso? Sacode a poeira dos seus pés, sacode a sandália dos seus pés e vai embora. Mas a sua parte você fez. E antes de sair, o que você tem que fazer? Falar com Jesus outra vez. Senhor Jesus, eu vim aqui, conversei com fulano e nós resolvemos tudo e eu louvo ao Senhor porque tudo foi resolvido. Ou então você vai dizer: Senhor Jesus, eu vim aqui, conversei com fulano, fulano não aceitou o meu pedido de perdão, mas encerro diante do Senhor o meu compromisso com essa pessoa. Vou continuar orando por ela e meu coração continua aberto para quando ela quiser vir, vou recebê-la de volta. Tchau, até logo, adeus, até amanhã. Entendeu? Então existe todo um exercício. E quando você encontrar essa pessoa na rua outra vez, ou na igreja, ou em qualquer lugar, é importante que você tenha um sorriso no rosto. Que você não fique de cara fechada, encabrunhado, contando os defeitos, os segredos, fazendo fofoca dessa pessoa, não. Você é um servo do Senhor e você foi ali para resolver o problema. E se esse problema foi resolvido para você, é importante que você demonstre isso para essa pessoa. Rapaz, que difícil, não é? Mas a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que se nós confessarmos e orarmos, o Senhor Deus vai nos sarar, nos curar. Então, nessa conversa, nós confessamos, nós oramos e eu tenho certeza de que Deus vai nos curar. Você vai se sentir mais leve, mais confortável e a pessoa também. Será que você já fez isso alguma vez?
Será que tem alguém na sua vida, na sua história, que você precisa perdoar, mas não está conseguindo? Eu queria que você falasse disso comigo. Eu queria que você contasse, se você não quiser contar a história toda, mas conta alguma coisa aí, de repente você tem coragem de falar, vamos trocar uma figurinha sobre isso, vamos conversar sobre esse assunto? Vamos lá, vamos conversar? Ó, não esquece, hein? Dá um joinha aí, se inscreva no canal para você assistir os próximos vídeos, que